Bom, então voltamos aqui, pessoal. Para quem está chegando nesse vídeo agora, volte pelo menos no passado, senão você não vai ter, sim, muita compreensão do que a gente vai dizer aqui. Então, falei um pouco da C, mas veja, a documentação, como está dito lá no material escrito, ela é sempre uma ajuda, tá? Importante usar a documentação sempre. Entender, ler, de vez em quando parar para ler, mesmo que você use a função sempre, porque ela vai sempre dar para a gente algumas informações extra que são interessantes. Okay? Primeira coisa que vem aqui na documentação. Eu quero que você olhe. Eu vou subir aqui, porque senão às vezes é um pouco desconfortável aqui esse gravador que eu estou usando. Gente, perdão. Olha só. Primeira coisa que eu quero que você olhe é isso aqui. Ó. Ele está usando, que está me dizendo aqui, da onde vem essa função. Essa função vem da onde? Essa função vem do base. O base, pessoal, é o que em outras linguagens, em geral, a gente chama de core, do código básico do R. É uma função embutida, nativa. Ela vem com o R. Instalei o R, ela está disponível para usar. Basicamente é isso que está escrito aqui. Okay? Deixa eu reabrir aqui. Pronto. Então, o que ele depois vai dizer? Vai dizer o que a função faz. O que essa função faz? Ela combina valores de qualquer objeto, né, de qualquer valor, desde que eu os declare corretamente, em um vetor, né, ou lista, enfim. E aí, o que ele vai falar? Né? É uma função genérica que é combinada com argumentos. Então, eu posso ter argumentos, parâmetros, tá? Então, os argumentos também são chamados de parâmetros, e aí ela vai cumprir, tá? Desde que eu declare tudo certinho, a tarefa que eu estou dizendo para ela cumprir. Qual é a tarefa que ela cumpre? Combinar valores em um vetor ou lista. Okay? Qual é o método, né, default? É um vetor. Tá? Todos os argumentos, tudo que você colocar nela, okay? O que são os argumentos? 12, 13, 14, 5, 0, né? O conjunto que eu estou dando aqui, ó, aqui o meu conjunto de caracteres, aqui os meus valores, a gente já vai ver a peculiaridade disso aqui, né? Tudo isso aqui é considerado, tá? Argumento. Então, ela está dizendo aqui que todos os argumentos, né, são transformados, né, coagidos, para se transformar em um único tipo, isso é muito importante entender, né, e que vai retornar esse tipo e esse valor. Tá? Alguns atributos, né, exceto os nomes, são removidos. Então, quando eu declarei aqui no meu D, né, as minhas variáveis anteriormente, pedi para elas serem transformadas no vetor lista, ele não voltou para mim aqui x, y, z, não. Ele voltou para mim aqui o valor que estava atribuído a cada uma dessas variáveis. Sejam elas conjuntos, já outros vetores, né? Ou uma variável que estava com um valor singular, um valor único. Tá? Ou uma variável, como no caso do G, né? Que retorna o cálculo. Tá? Então, o que ele fez? Ele pegou o cálculo de G, né? Transformou o resultado desse cálculo, trouxe para cá e coagiu, né, ou transformou esse resultado naquilo que todo outro vetor, todos os outros elementos, argumentos desse vetor tem, que é um número inteiro. Tá? Então, basicamente é isso. Okay? E aí você pode fazer um uso genérico, tá? Dessa função, ou você pode usar algumas coisas que a gente chama, tá, de parâmetros, né? Aqui também ele chamou de argumento junto. Né? E aí ele vai explicar que parâmetros são esses, né? O que eu posso fazer com esses parâmetros. Por padrão, tá?
os parâmetros aqui, ele já vem assim, ó. É true ou false, ou seja, ou eu quero que use, ou eu não quero que use, né? E aí ele está dizendo aqui, é recursivo? Né? É recursivo? Ou não é recursivo, você não quer que seja recursivo, né? É para usar, né, os nomes dos elementos ou não, né? Então, tudo isso aqui tem a ver com valores que sejam lógicos, ou seja, que eles sejam true ou false, que eles vão me devolver algo que seja verdadeiro ou falso, né? Booleano, para quem gosta mais aí de termos técnicos. Então, esses valores, né, se eu estiver lidando com variáveis ou com valores, conjuntos de valores, vetores ou listas que vão me devolver resultados booleanos ou são booleanos, então eu posso dizer, né, se ele vai ser recursivo ou não, e eu posso dizer se ele vai ter uma combinação ou não, e eu, inclusive, posso dizer se ele vai me devolver o valor da variável, né, ou seja, o nome ou não. Tá? Então, é interessante, inclusive, dar, né? Aqui ele vai dando os detalhes, os métodos, como que é construído, né? E aí ele também dá aqui uma referência, tá? Para se você quiser pegar os detalhes, entender como é que funciona, melhorar essa função. E aí ele dá aqui funções que são relacionadas. Já volto aqui, tá? Para a gente entender como é que usa a ajuda do R. E ele vai dando também exemplos que a gente pode utilizar, né? Como a gente pode utilizar, né? Então, se eu estou usando um argumento único, né? Se eu estou fazendo um uso genérico, tá? ou se eu quero, né, que seja um vetor ao invés de uma lista, um conjunto, enfim, a gente já chega aqui. Testa, tá? Todos esses exemplos para você pegar o jeito com a função, né? E você vai pegando o jeito, testando a função, entendendo como é que ela funciona. Tá? Como eu disse, é com a prática, é com paciência e com o uso. Tá? Com o uso. Você vai lendo, vai entendendo, vai adaptando, e aí tudo vai dando certo. Tá? Quando chegam os exemplos, quando a gente começa a usar exemplos, vai ficando melhor. Priscila, eu quero usar ou fazer essa mesma operação, mas agora eu não quero mais que seja um vetor, eu quero que seja uma lista. Qual a diferença entre lista e vetor? Volta no material escrito para você ler com detalhes. Mas basicamente na lista eu consigo fazer uma espécie de atribuição, nome e atributo, né? Assim, vira como se fosse um dicionário. Tá? Ele está dizendo aqui na documentação nova do R que agora é possível, né, que eu transforme esse vetor numa lista usando a função C. Eu não aconselho, eu aconselho que você use a função list, né, que é a função para isso. Né, então, eu vou inclusive copiar aqui o próprio exemplo que ele dá. Né, e essa é uma outra vantagem, ok? É uma outra vantagem da gente explorar a documentação, explorar o help aqui, antes de partir para perguntar, né? Ou usar algum código pronto, assim, de imediato. Por quê? Porque aqui a gente vai entendendo, né, o que tem de opção, o que a gente pode usar que é parecido, né? O que tem de relação, quais são as funções, a gente vai entendendo melhor a ferramenta. Okay? Eu vou rodar aqui um print, que é uma outra função, tá?
do embutido do R, que a gente já usou bastante, né? Que ele é justamente para a gente imprimir na tela o que a gente acabou de declarar, né? Ou o que a gente acabou de calcular, enfim. E aí ele coloca aqui para mim uma saída, né? Que é uma saída de lista, que é uma outra função do R. Tá? E aí o que ele vai me dizer aqui? Aqui é como se eu tivesse pego, tá? Uma única função para declarar várias variáveis, e essas várias variáveis têm vários tipos de dados, ou um tipo de dado, mas eu posso colocar o tipo de dado que eu quiser, inclusive a própria função C aqui dentro, tá? Um próprio vetor aqui dentro dessa lista, e aí eu faço um conjunto de várias coisas, e se você notar aqui, né, ele imprime, né, eu vou circular aqui para você perceber, ele imprime para mim aqui em cima o A, né, que eu declarei aqui, um A maiúsculo, provavelmente que eu vou querer que seja uma constante, um C, né, que é uma variável que contém nela o caractere C maiúsculo. Essa é uma outra característica do R que você tem que ter atenção, tá? Que ele é camel sensitive, ou seja, ele diferencia em qualquer contexto, tá? Letra maiúscula de letra minúscula, tipo de dado de outro tipo de dado. Então, é importante, tá? Ter isso em mente, especialmente quando tiver algum problema, algum bug, ele der algum erro, como foi esse erro que ele deu aqui, ó, dizendo que o A não era um objeto, né, não encontrou o objeto A. Por quê? Eu queria, na verdade, dizer que eu queria que ele armazenasse a letra A, o caractere A minúsculo, né? Então, ele já disse para mim que não existia esse objeto. Por quê? Porque eu declarei para ele aqui que era como se fosse uma variável, né? Mas não era uma variável. Então, faltou o quê? As aspas. Conforme a gente vai pegando essas regrinhas, vai ficando cada vez mais fácil entender os códigos e onde a gente pode melhorá-los ou corrigir eventuais erros. Tá? Priscila, eu quero saber mais sobre o print. Como que funciona o print, né? Então, mesmo jeito, tá? Help. Sempre que você estiver usando uma função e você tiver dúvida sobre ela, help. Tá? Help, e ele vai voltar aqui e vai me dar aqui qual é a função, né? Ó, o print também é uma função embutida, né? Vem por padrão no R. Aí ele vai dizer aqui, né? O que ele faz? Ele imprime valores. Né? É essa função dessa função. É essa tarefa que ela faz. Né? Ela tem uma única tarefa. E aí eu posso, né, fazer de várias maneiras. Eu posso dizer aqui que não é para ela colocar aspas. Então ela vai, por exemplo, se eu tivesse colocado esse parâmetro, né, aqui nesse print ll, vamos ver aqui se funciona. Ó, eu vou jogar esse parâmetro aqui, ó. Joguei o parâmetro. Olha lá, o meu C, ele não tem aspas mais, ó. Ou seja, por padrão, tá? Isso aqui, como eu disse anteriormente, é booleano, né? O é true é false, ele vai estar, ele vai estar true, tá? Por padrão, ele vai estar true, ok? Preciso declarar se é um padrão, eu preciso colocar o parâmetro, se eu já vou usar o padrão? Não, tanto que ele me deu um aviso aqui, ó. Tem alguma coisa, né, que tá errada aqui. E aí, se eu vou sair do padrão, eu coloco o meu argumento aqui, eu coloco o meu parâmetro para ele poder funcionar melhor. Então, se eu coloco quote false, ele não vai imprimir nada, né, com as aspas. É basicamente isso. E aí eu posso aqui, né, dizer se tem um número máximo, tá, de impressões de linhas que ele vai fazer,
Isso às vezes é muito útil, por exemplo, quando eu estou inspecionando base de dados, né, vendo se a base é boa ou não, eu não preciso exatamente imprimir cada linha única da base, porque se eu for fazer isso também, dificilmente a gente vai encontrar um computador disponível que consiga fazer isso, dependendo da base que você esteja trabalhando, né? O tamanho, tá? Que ele vai imprimir, o tamanho da linha, etc. E aí aqui eu posso, né, complexificar o meu print aqui, justificado, não é justificado, ou seja, o print basicamente, tá? Apesar da gente só usar print variável, normalmente o print bota a função dentro, mas ele basicamente o print eu consigo editar o texto que ele vai imprimir para mim na tela. Já deixar editado, já colocar variável, né? Nos scripts de exemplo, tem exemplo disso, ok? Não dá tempo da gente parar aqui para ver cada uma desses parâmetros de função, infelizmente, né? Mas aqui a ideia é mais você entender, ok? O que, como funciona o help, né? Uma outra função, por exemplo, de impressão ou de salvamento de dados é o cat, que a gente vai ver, né? Faz uma concatenação, format e o write. Vale muito a pena estudar essas funções, tá? Muito mesmo. A diferença entre elas, tá? As funcionalidades, vale muito a pena, ok? Temos exemplos de cada uma delas para vocês também. Então, a gente pode botar tabela, pode fazer muitas coisas, tá? Com ele. Eu vou dar para vocês aqui uma atenção, chamar a atenção para vocês aqui, ó. Que ele está usando aqui uma outra função que está disponível no material para vocês também, que é a função table, né? Então, eu tenho um vetor, eu tenho uma lista, mas eu posso também fazer uma tabela, né? E aí, essa tabela, o que ela vai ser? Ela vai ser uma matriz, tá? Então, tá lá no material para vocês, ok? Ele dá um exemplo completo aqui no Help, que é bem interessante, né? Porque ele começa a... Ele declara, né, vários números, então ele faz uma seed, que a gente chama, que é uma outra função embutida, né? Então, eu semeio alguns números aqui, e aí ele declara uma variável aqui, T1, né? E a partir disso ele faz uma série de cálculos, né, para gerar um conjunto de dados, aqui um outro conjunto, uma outra linha de dados também, né, com vários parâmetros, e aí aqui ele usa uma função chamada table, né, em que ele joga o conjunto, a variável, o conjunto que está na variável T1, e depois o conjunto que está na variável T2, e aí ele imprime, né? Inclusive, ó, zero.print, ele dá aqui uma limitada, né? De ponto, então a impressão vai até o ponto, ele não vai deixar imprimir valores não inteiros, né? Eu vou rodar esse código porque ele é muito interessante aqui, dá pra gente retirar várias coisas dele aqui, e aí eu encerro o vídeo usando essas funções. Tá? Se você quiser que o R rode várias coisas ao mesmo tempo, você vem aqui e seleciona o que você quer que ele rode, aperta, tá? O Ctrl Enter, e ele vai rodar todas as funções junto. Tá? Então aqui, ó, ele já rodou tudo, ó. Olha o meu console aqui, ó. Atenção aqui no console. Aqui ele gera a tabela, ó. Então, a função table, né, ela vai gerar para mim o quê? Uma matriz. Okay? Ela gera aqui uma matriz. Ó. Uma coluna, outra coluna. Né? Então, aqui, ó, uma coluna, uma linha, outra linha. Né? Eu tenho aqui o 0, 0. Você pode pensar aqui num plano cartesiano, para ficar mais fácil o seu raciocínio. E aí, eu tenho a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4, a coluna 5, 6, 7, 8, enfim. E do mesmo jeito aqui, ó. Então, ele fez, né, uma impressão.
Aqui, primeiro, ele imprimiu a tabela, né, para me mostrar como é que era. Aqui, olha que interessante esse parâmetro. Toda vez que for zero, vira um ponto, né? Então, ele fez um round aqui, né? Ou seja, o valor vai ser sempre arredondado, nunca vai ser um valor decimal, né? Sempre um valor inteiro, né? Ele vai arredondar. Depois que ele arredonda, tá? Ele pede aqui, né, nesse exemplo, que seja gerado um ponto. Isso aqui é muito comum, tá? Por exemplo, na área de ciências sociais a gente usa muito para fazer prova, tabela de números aleatórios, né? É muito comum, tá? Esse tipo de script para a gente gerar esse tipo de função. Eu vou deixar para você testar, né? E pedir help para a função tabela, né? A função table, e testar aqui o help, né, do print, o help da table e esse outro exemplo aqui que também é bastante interessante. Okay? Explore, deixa, tá? Não tenha medo de errar, sempre tem Ctrl Z para isso, e até o próximo vídeo.